Gênesis capítulo de número 29. Toda a honra, toda a glória seja dada ao Senhor. Glória a Deus. Gênesis capítulo 29, quem achou o versículo 31, diga amém. Vou deixar uma simples palavra para o nosso coração. Capítulo 29 de Gênesis, versículo 31. Vendo, pois, o Senhor que Leia era desprezada, abriu a sua madre, porém Raquel era estéril. Amém? Mais uma vez. Vendo, pois, o Senhor que Leia era desprezada, abriu a sua madre, porém Raquel era estéril. Quem pode novamente, diga amém. Tome assento, por gentileza, queridos irmãos. Nós vamos meditar na palavra do Senhor, queridos irmãos. E eu vou me atrever até... A gente não tem nem a palavra inteira, né? Está pela fé. Ainda vou atrever a dar um tema ainda. Repita o tema assim comigo, diga assim: Deus me dá primeiro o que eu preciso, depois o que eu quero. Fala para o irmão do lado, diga: Deus te dá o que você precisa primeiro, depois Ele te dá o que você quer. Aleluia, glória a Deus. Queridos irmãos, nós falamos aqui, lemos na Bíblia Sagrada acerca das duas mulheres que o Senhor deu a Jacó, ou que Jacó conquistou. Haja visto que tem aqueles que ainda dizem que a primeira não foi dada por Deus. Mas eu quero aqui nessa noite contrariar um pouco. Eu quero que você saia daqui um pouco bravo com aquilo que você vai ouvir aqui, porque todo mundo fala mal de Jacó, irmão Carlos. Tem muito crente, muito pregador, que ele é que nem papagaio, ele repete aquilo que ele ouve. Tem muito crente também, muito pregador, que ele é que nem piolho, anda na cabeça dos outros. Mas feliz é aquele que antes de pregar a palavra ele ora, medita, estuda, busca informação e busca saber o que é que Deus está falando, porque aquilo que o homem fala pode ser que é, mas aquilo que a Bíblia diz é 100% de certeza para a glória de Deus. Aleluia. Talvez você só ouviu falar mal de Jacó até hoje, mas nessa noite eu quero ser advogado de Jacó aqui e quero mostrar para você que ele não roubou ninguém, que ele não defraudou ninguém e que ele nem tinha culpa de ter esse nome Jacó, que quer dizer usurpador, ou nome difícil, ou quer dizer também enganador. Eu vou te provar que ele não foi nada disso, ele nunca foi isso. Eu sei que você talvez já pregou e já ouviu alguém dizendo que Jacó roubou o direito do seu irmão. Mas escute, em primeiro lugar, Jacó, ele nunca roubou nada de ninguém. Sabe por que ele recebeu esse nome dos seus pais? Era costume entre os judeus dar um nome para o filho que estivesse ligado àquilo que ele haveria de ser, ligado ao seu nascimento. O nome ecoava profeticamente. Por exemplo, Davi deu o nome do seu filho Salomão, de Salomão, que quer dizer reinado de paz. E Salomão teve um reinado de paz perfeito. Nunca teve uma batalha. Nunca Salomão foi para uma guerra. Ele viveu um reinado de paz. Mas olha, vamos parar por aqui e voltar para Jacó. A Bíblia diz, sabe por que deram o nome dele, irmão Carlos, de Jacó, de usurpador, o seu pai? Porque quando ele veio nascendo, quando ele ia nascendo, ele e o seu irmão, ele estava agarrado no calcanhar de Esaú. E quando ele agarrava no calcanhar, o seu pai olhou e disse: olha lá, ele está querendo nascer primeiro, ele está querendo tomar o lugar do irmão dele, quer nascer primeiro para ser o primogênito. Ora, irmão, uma criança que está nascendo, ela sabe o que é primeiro, o que é segundo. Um bebê que está nascendo, ele sabe discernir alguma coisa. O próprio Cristo diz que uma criança, um bebê, não sabe discernir entre um pão e uma pedra. Se você der um pão ou uma pedra para um bebezinho, ele vai levar na boca e vai querer comer. Ele não sabe discernir entre um peixe e uma cobra. Jacó não estava querendo roubar nada de ninguém. O seu pai olhou e quis amaldiçoar ele, quis dizer: olha lá. E eu fico tão triste que tem gente que ainda diz até hoje: olha, ele estava querendo roubar o direito do irmão dele. Me ajuda a pregar, diga para quem está do seu lado, diga: um bebê que está nascendo não sabe de nada. Aleluia. Diga para ele: não sabe o que é ser primeiro, o que é ser segundo. Olha, queridos, e eu vou te provar que Jacó, ele não era usurpador. Ele nunca foi. Jacó, ele tem até hoje
bocas de pessoas mal informadas que caluniam sem saber da história, sem procurar fundamentos. É assim nos nossos dias de hoje, até hoje. Alguém olha para você, te calunia. Alguém olha o que você está vivendo e te calunia, fala mal para todo mundo, mas não conhece a sua história. Se conhecesse a sua história, eles iam entender porque às vezes você é tão revoltado, eles iam entender porque às vezes você chora tanto, eles iam entender algumas coisas que eles criticam de você. Jacó tinha pessoas e tem até hoje na terra para acusar, mas ele tinha 3 leis, diga comigo, 3 leis ao seu favor. Jacó tinha, irmão Silas, 3 leis ao seu favor, que provam que ele não era usurpador. Ele recebeu o nome, mas ele não era. Escuta, tem muita gente aqui no nosso meio que até esta noite levou muito nome que você não é, mas depois dessa noite, acredite, vão ter que te chamar diferente. Quando o Senhor olhar e dizer, é esse que vai reinar, pode levantar todos os anjos do céu, nada vai anular aquilo que o Senhor escreveu para a tua vida. Ninguém muda aquilo que Deus escolheu. Quem está entendendo, diga amém. Diga comigo, antes de eu nascer, o Senhor me escolheu no ventre da minha mãe. Diga, eu sofri muito, mas agora eu estou aqui para reinar. Essa é a primeira lei espiritual. Eu poderia parar por ela, porque o que o Senhor fala está falado, irmão Silas. Eu poderia dizer aqui, pronto, essa é a lei e acabou. Se você quiser continuar pregando depois dessa noite que Jacó era um enganador, aí é um problema seu com o Espírito Santo. Agora escute uma coisa, a segunda lei era uma lei biológica. Diga comigo, lei biológica. Sabe por que lei biológica? Quem nasceu primeiro? Esaú. E quem nasceu por último? A biologia humana diz que num parto de gêmeos, o que nasce primeiro foi gerado por último. O que nasce depois foi gerado primeiro. Na ótica dos homens, o mais velho, quem nasceu primeiro era Esaú. Mas como eu disse agora há pouco, Deus quando escolhe, Ele escolhe no ventre. Deus quando escolhe, Ele escolhe longe dos olhos dos homens. Aleluia. Então, se diz a biologia que quem nasce por último num parto de gêmeos, esse foi gerado primeiro, acabou também. A primogenitura era de Jacó e acabou. Que vai procurar outro argumento aos mal informados, porque essa é a lei biológica. Diga comigo assim, eu creio que com Deus os últimos sempre serão os primeiros. Os últimos sempre serão primeiros. Levanta a sua mão para o céu e diga, os últimos serão primeiros, e glória a Deus, e aleluia. Olha, queridos, se não bastasse, tem a terceira lei ainda. Eu poderia não falar mais, já está pronto. A primogenitura já era de Jacó e acabou. Mas só para dar uma informação a mais para quem anda dizendo por aí que Jacó era enganador. Olha, vem mais uma. A lei, diga comigo, lei. Deixa eu arrumar um argumento bom para essa lei. Essa é boa, hein? Glória a Deus. Diga assim, na lei dos homens. Por que, irmãos, na lei dos homens? Eu poderia até dizer que era numa lei, qualquer outra lei. Aqui na lei dos homens, quando você vai no fórum, algum lugar reclamar, a lei dos homens aqui diz que aquele que paga é dono do que comprou, certo ou errado? Diz que quem paga é dono. Diga comigo, quem paga é dono. Jacó, ele não tomou, mesmo sendo dele. Esaú chega lá com fome, e Jacó está lá com uma lentilha preparada, e Esaú com aquela fome, ele diz assim, rapaz, me dá um pouco desse negócio. Aí Jacó diz, tudo bem, eu dou tudo para você se você me der a sua primogenitura. E ele pega na hora o direito da primogenitura que os homens deram para ele. Agora escuta uma coisa, só dá valor de verdade aquele que realmente Deus escolheu e deu na mão.
Só dá valor para um chamado quem tem certeza que recebeu ele de Deus. Só dá valor para um cargo que tem na igreja quem recebeu de Deus mesmo. Agora quem recebe da mão dos homens pode ver relaxado, faz do jeito que quer, vai a hora que quer, faz de qualquer maneira, não está nem aí, ainda diz assim: se quiser tirar de mim, pode tirar. É Esaú da vida. Mas aquele que é como Jacó, que sabe que recebeu de Deus, ele fala assim: aquilo que Deus me deu eu vou fazer com amor, eu vou entregar os pontos, eu vou fazer porque Deus me deu, aleluia. Agora, querido, vem cá, Jacó tem culpa? Eu vou chamar Jacó de usurpador? Se nem Esaú deu valor. Se Esaú pegou o direito de primogenitura e deu a troco de um prato de lentilhas, mas pastor, é muito pouco, é verdade, mas quem deu o preço foi Esaú, e quem pagou foi Jacó. E a lei dos homens que tramita até hoje nos nossos dias: quem paga é dono e pronto, e acabou, e ninguém tem nada que falar nada, porque ele pagou, é dele, aleluia, glória a Deus. Só para mim continuar, diga comigo assim: Jacó era dono da primogenitura. Queridos, agora escute. Jacó, ele vai fugir, você conhece toda a história. Ele foge agora porque o seu irmão Esaú queria matá-lo, porque conhece a história. Alguém diz assim: ó, Jacó é enganador mesmo, irmão Fábio, porque ele vestiu pelos, ele se fez passar por Esaú, para o seu pai dar a bênção. Opa, Jacó fez nada. Se você ler a Bíblia, você vê que a mãe dele foi lá e disse: vem cá, meu filho. Não foi ele. Vem cá, coloca isso. Ou então ela enganou. Por que ela fez isso? Porque ela acreditava na lei espiritual. E quem recebe de Deus uma direção sabe muito bem que vale a pena lutar para que ela aconteça. Se ela fez Jacó passar por isso, é porque ela recebeu de Deus lá atrás e sabia que quem tinha que receber, não fala nem mal dela, irmão, porque ela era mais crente do que eu e do que você. Eu disse que eu ia defender Jacó hoje, aleluia. Agora escuta, ele foi lá, colocou, recebeu a bênção, influenciado pela mãe. E quem pode manda, quem tem juízo obedece, não é? Errado é quem desobedece a mãe e o pai. Viu, adolescentes? Esses são errados. Agora escuta. Ele vai e seu irmão diz: agora eu vou matar. Porque tem gente que é assim, não dá valor para a obra de Deus como tem que dar. Aí quando vê Deus abençoando o outro, quer perseguir, quer correr atrás de manúbia, quer falar mal, quer tentar derrubar a mancida. É sempre assim, quer criticar, e não entende que às vezes está de lado porque não dá valor para aquilo que Deus faz. Agora escuta, ele sai correndo, ele foge do seu irmão, mas ele chega em um lugar chamado, que foi chamado de Betel. Antes chamava Luz, mas agora passou a ser Betel. E a coisa mais linda é que ele deita para descansar. E ele atravessou o mar, ele atravessou o rio, e ele só tinha na mão dele, quando ele atravessou, ele só tinha um cajado e mais nada. Agora veja bem, ele pega uma pedra e ele deita e faz a pedra de travesseiro. O seu irmão Esaú, que o perseguia aquela noite, dormiu na cama macia. Muitas pessoas, estavam dormindo na cama macia, mas só deitaram e dormiram. Mas o escolhido desde o ventre estava dormindo em cima de uma pedra, mas a hora que ele fechou o olho para dormir, o céu se abriu para ele. Não interessa o que você tem, o que interessa é o que você recebeu de Deus e está na tua vida. Tem muita gente que tem carro melhor do que o seu, casa melhor do que a sua. Tem gente que tem mais dinheiro do que você na conta. Mas ai, se eles pudessem ter aquilo que Deus te deu. Ai, se eles pudessem ver aquilo que Deus te mostra. Porque o mais importante da vida não é o que nós temos material, mas é aquilo que nós recebemos de Deus, é o espiritual. Aleluia. Agora escuta, queridos. Ele sonha, o Senhor fala com ele. Escuta, se ele fosse um enganador, se ele tivesse roubado, Deus ia fazer promessa para ele. O Senhor tem parte com o ladrão, sim ou não? Primeiro ele tem que se arrepender, não é? Se ele fosse ladrão,
Deus não falava com ele, mas Deus vai lá e fala. Ei, não se preocupe com o que estão falando de você. Lá na casa dele, lá no bairro dele, lá onde ele morava, estava cheio de gente, ó, descendo a lenha nele, tá? Viu? Jacó fugiu, você viu Jacó? Jacó roubou o irmão, Jacó passou a perna no irmão, usurpou o irmão, estava cheio de gente falando dele. Mas e daí, irmão? O que interessa não é o que estão dizendo de você, o que interessa é aquilo que Deus vai falar com você ainda. Aleluia, glória a Deus. E Deus falou com ele, e lá vai Jacó. E vamos adiantar a história, porque está acabando o tempo, e você já conhece a história. Jacó está lá de longe, e ele vê uma moça bonita, e lá vem ela, e ele olha, ele foge para a casa do seu tio Labão. E quando ele olha, ele vê aquela moça bonita. E como chamava aquela moça? Raquel. Ele olha e Jacó se apaixona, irmã Patrícia, igualzinho quando o irmão Fábio te viu. Imagina, irmão Fábio, ele olha e ele fica apaixonado. E quando ele olha para ela, ele diz: olha, é tudo que eu quero para mim, é tudo que eu quero para minha vida. Eita Jeová, é tudo que eu preciso. Olha o jeito dela andar, tem cara de ser gente boa, trabalhadeira. Eita, é isso que eu quero. E vamos adiantar a história, Marcos. Ele corre para o seu sogro Labão. Já corre lá para Labão, futuro sogro, diz: olha, o negócio é o seguinte. Você já conhece a história, desculpa pular, senão o tempo vai longe. O negócio é o seguinte: eu quero casar com a tua filha, eu quero Raquel. E quando a gente quer uma coisa, ainda mais quando a gente gosta, a gente faz de tudo, é ou não é? A gente não está nem aí, irmã Débora. A gente paga o preço que for preciso. Quando a gente vê, fala: eu quero e vou pagar o preço. É assim ou não? Aí ele diz, até um ditado que diz que a gente só luta pelaquilo que nos interessa, que só lutamos pelaquilo, ou só damos valor para aquilo que nós amamos. Ele chega lá, Labão diz: tudo bem, Jacó, quer casar com a minha filha? Sim. O que eu tenho que fazer? Diga aí que eu vou pagar. Diz: você vai trabalhar 7 anos. Quantos anos? 7 anos. De graça. Não vai ganhar nada. Vai trabalhar 7 anos por ela. E quando completar os 7 anos, eu te dou a minha filha para casar. Eita glória, você imagina Jacó a alegria, hein? Dizendo: eu vou pagar o preço. Pergunta para o irmão do lado: você tem pagado o preço? Você tem pagado o preço? Você tem lutado? Tem gente que não faz uma forcinha para receber, irmão. Tem gente que é tudo de mão beijada. Mas eu creio que tem Jacó ainda nos nossos dias que diz: eu vou pagar o preço, eu vou lutar. Não interessa o tempo, eu vou lutar. Não interessa o quanto vai demorar, eu vou trabalhar. Eu vou lutar, eu vou conquistar. Eu sei que Deus vai me ajudar. E eu sei que vai vir para minha mão aquilo que eu quero. Primeiro ano, 12 meses trabalhando de graça. Se eu trabalho uma semana de graça e não recebo, eu já fico estressado. Vixe, meu Deus amado, dá mais desse tempo de crise que eu estou. Agora o camarada trabalha um ano inteiro, não tem 13º, não tem férias, não tem nada. Um ano. Alguém olha e diz assim: Jacó trabalhou um ano por essa mulher. E quem está de fora sempre é assim quando você está pagando o preço, viu? Você está pagando o preço, quem está de fora fica dizendo: para que tudo isso? Será que compensa? Pode não compensar para os outros, mas para você compensa. Lute, não desista, vá em frente, porque se compensa para você já basta. 2 anos. Ele olha para ela de longe, eu quero acreditar que ele diz assim: está chegando a hora, hein? 3 anos, meu Deus, 36 meses. Quanto tempo faz que você está esperando a sua vitória? Quanto tempo? Tem gente que fala: Deus falou, mas cadê a minha vitória? Cadê a minha bênção? Cadê? 48 meses, 4 anos, 5 anos, meu Deus, 6 anos.
Talvez alguém estava olhando que nem olha para mim, para você. Às vezes estava dizendo assim, ó, vai desistir, não vai aguentar, vai entregar os pontos. Mas Jacó estava diferente, está dizendo, quanto mais passa o tempo, para os outros parece que é cansaço, mas quanto mais passa o tempo, para mim, mais perto eu estou da minha vitória, mais perto eu estou da minha bênção, aleluia. Eu não sei quanto tempo você está lutando, firme, esperando, mas cada dia que passa não é sinal de derrota, é sinal que está chegando mais perto. Está chegando o dia que Deus marcou. 6 anos, 7 anos. Eu posso imaginar Jacó quando entrou no 7º ano para trabalhar. Agora finda-se os 7 anos. Quem sabe ele diz, agora chegou o momento da minha vitória, agora é a hora da minha bênção. Completa 7 anos. Ele chega no seu sogro e diz, tudo bem, chegou 7 anos, vou cumprir a minha palavra. Vai se arrumar para o casamento, porque a sua vitória chegou. É gostoso quando a gente pensa que a vitória chegou do jeito que a gente quer, não é? Não é? Diga comigo, Deus não dá primeiro o que eu quero, Ele dá o que eu preciso. Olha, ele vai e se arruma para o casamento, e lá vem a noiva, e ele olha e fica todo feliz. E as mulheres no casamento naquela época usavam, né, aqueles véus assim, e as outras demais também que eram virgens usavam aquela roupa, e ninguém via ninguém, a cara de ninguém, né? E lá vem ela andando, ele está tão empolgado, porque quem trabalhou 7 anos, quem esperou 7 anos, meu Deus, nem repara muito, ele quer a bênção logo. E lá vem vindo, e ele vai, se casa com a bênção. Naquela época eram 7 dias de festa, mas ele vai para a noite de núpcias, já na primeira noite, e todo mundo festejando. E Jacó vai, eu não sei se era o vinho da época que se bebia, que não deixou ele ver, não sei se é a escuridão, mas Jacó tem a sua noite de núpcias. De manhã cedo, quando ele acorda, ela está do lado dele deitada. Ele vai e diz, chegou a hora de eu ver a minha amada e dizer para ela, está vendo? Eu lutei 7 anos, eu lutei e eu conquistei a minha bênção, está vendo? Eu lutei e conquistei a minha vitória. E de repente ele vai puxando o véu, e a hora que ele puxa o véu, não é Raquel que está lá. Eu imagino Leia. Você já viu aquela bruxa do pica-pau? Porque a Leia, diz a Bíblia, que ela era desfavorecida de beleza. A hora que ele puxa não é Raquel, é a bruxa do pica-pau. Talvez ele cobriu correndo. Se fosse hoje ele ia cobrir e dizer, o sangue de Jesus tem poder. Ele olha e é Leia. Quantas vezes não era aquilo que ele queria? Quantas vezes nós lutamos tanto, e porque aquilo que nós queremos não vem, a gente reclama com Deus, a gente murmura com Deus, a gente reclama porque diz assim, eu lutei tanto, eu esforcei tanto, e olha o que eu estou recebendo na minha vida. Tem muita gente que diz assim, eu vou parar, eu vou desistir, eu não quero mais. Deus está falando com alguém aqui nessa noite, não desiste não, tenta outra vez, aleluia, tenta de novo, começa de novo, começa do começo de novo, aleluia. Ele levanta, vai correndo a Labão e diz, você me enganou. Labão diz não. Alguém diz também que Labão enganou ele. Não, Labão não enganou. Labão diz para ele, sinto muito, meu filho, mas aquilo aqui na nossa lei se dá primeiro em casamento a mais velha, depois a mais nova. Não pode dar a mais nova, Raquel é mais nova. Se eu der a Raquel para você, eu quebro princípios de Deus. Então ninguém enganou ninguém. Diga comigo, meu Deus trabalha em todos os acontecimentos da minha vida. Diga, todas as coisas cooperam para o bem. E ele diz assim, Labão olha para ele e diz, tudo bem, se você quiser Raquel, vai ter que trabalhar mais 7 anos
Aí depois vem ela, aí eu te dou o que você quer. Pergunta para o irmão: se Deus mandar você começar do zero, você está pronto? Pergunta para ele. Se Deus mandar você começar do zero, diga para ele: parece que deu errado, né? Diga para ele: parece que deu errado, né? Mas é Deus querendo que você recomece do zero. Eita Deus, olha só, irmãos. Sabe o que Jacó diz? Eu vou lutar, vale a pena. Eu vou trabalhar 7 anos de novo, porque eu sei o que eu quero e eu não vou desistir. Eu não recebi ainda o que eu quero, mas eu sei que o meu Deus pode me dar. E olha, querido, sabe o que significa o nome Leia? Não, vou dizer primeiro o que significa o nome Raquel. Sabe o que significa o nome Raquel? Ovelha. Aquela que você fala alto com ela, ela vai e abaixa nos pés, geme. Ele queria a ovelha. E sabe o que Deus deu para ele? Sabe o que significa o nome Leia? Vaca brava. Vaca brava. Tem hora que a gente quer uma ovelhinha mansinha, mas Deus dá uma vaca brava para treinar a gente, para moldar a nossa vida. Tem umas vacas bravas da nossa vida que faz parte, irmão, cara da risada. Tem umas vacas bravas da nossa história que faz parte do processo de Deus, faz parte do plano de Deus. Se não tiver uma vaca brava, você não ora. Se não tiver uma vaca brava correndo atrás de você, você não jejua. Se não tiver uma vaca brava, você acomoda, irmão. Aleluia. Profetiza para o irmão do lado, para ele: o tempo de vaca brava vai acabar na sua vida, em nome de Jesus. Alabe a sub. Agora diga para ele assim: a vaca brava faz parte do projeto de Deus na sua vida. Diga: você quer uma ovelha, mas você precisa de uma vaca brava para ser crente de verdade. Aleluia. Eita glória. Ele luta mais 7 anos. Trabalha quantos anos? 14 anos agora. Mas quando ele termina os 14 anos, ele vai de novo do mesmo jeito que ele foi há 7 anos atrás. Mas agora ele recebe aquilo que ele queria. Escute: se o Senhor desse para Jacó primeiro a ovelha, a Raquel, ele jamais aceitaria se casar com a vaca brava. Não ia querer. Você vai provar um doce mais gostoso primeiro, a hora que você provar o segundo, você não quer nem saber, não é assim? Então Deus às vezes deixa a gente sofrer um pouco, para a hora que a bênção vier, a gente desfrutar dela com consciência e responsabilidade. Escuta, por que Deus deu o que precisava e não o que queria? Se você analisar a analogia, a genealogia, melhor dizendo, de Jacó, foi das duas, e mais uma serva Bila também, e outra, que veio as 12 tribos de Israel. São delas. E se você notar uma coisa, sabe um dos filhos de Leia? Porque nós lemos aqui que quando o Senhor viu que Leia era desprezada, ela gerou filhos. Raquel era estéril. Por que Deus ia dar uma estéril? Muitas vezes o que eu quero, Deus não dá na hora que eu quero, porque aquilo é o que eu quero, não vai produzir na minha vida, não vai ajudar o plano de Deus romper para frente. Porque muitas vezes as nossas vontades, elas não estão paralelas com a vontade de Deus para a nossa vida. A minha vontade não produz, mas a vontade de Deus, ainda que pareça loucura, ela produz na minha vida. Aleluia. E olha só, entre as duas nasceu de Leia a tribo de Judá. Nasceu seu filho Judá. E Jesus é o leão da tribo de...
De quem nasceu Judá? Da vaca brava. Profetiza para o irmão do lado, diga: dessa vaca brava vai sair Jesus na tua vida. Diga: essa vaca brava vai terminar com Jesus na tua vida, para todo mundo ver. Aleluia. Jesus não veio daquilo que Jacó queria. É por isso que Deus deu a Leia para ele. Eu não sei que situação você está enfrentando na tua vida, eu não sei como você entrou por essa porta, mas eu te garanto uma coisa: o que está acontecendo na tua vida faz parte de um propósito do Deus Todo-Poderoso. Pode ter certeza que dessa batalha você vai sair contando uma vitória. Pode ter certeza que desse problema você vai ter um testemunho maravilhoso para contar. Pode ter certeza que dessa luta que Deus está permitindo na tua vida vai gerar uma vitória na tua vida, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Quem entendeu, diga amém.